Outro tema que tem repercutido durante a semana aqui em Blumenau. Eu estou falando da CPI do esgoto que está sendo realizada na Câmara de Vereadores de Blumenau, inclusive. Pode chegar mais aqui, Diego. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Vereador Diego Nazato, ele que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura aí possíveis irregularidades no contrato de concessão do esgotamento sanitário aqui de Blumenau, principalmente no 5º termo aditivo. Diego, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação, ao Tribuna do Povo, à população que está nos acompanhando neste momento. Vamos começar o seguinte, até aqui, qual o entendimento de vocês, pelo que vocês ouviram, quem vocês ouviram? Vamos fazer um resumo até aqui, por gentileza. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha. Então, por enquanto a gente teve a visita do senhor Paulo Costa, representando a AGIR na CPI do esgoto. A gente também teve os representantes da OAB na semana passada. E eu quero dizer para a comunidade que o que está ficando cada vez mais claro é que a forma com que foi apresentado o 5º termo aditivo, ela carece de legalidade. E é justamente isso que a OAB trouxe no seu parecer lá atrás e reafirmou na Câmara de Vereadores, ou melhor, na CPI do esgoto que a gente teve na última terça-feira. Para que a população tenha entendimento, quando a gente fala de um contrato privado, as partes podem fazer basicamente tudo que não for proibido. Mas quando a gente fala da administração pública, a lógica é o inverso. O prefeito ele só tem autorização de fazer aquilo que tem expressa previsão legal. E segundo o entendimento da OAB, não existe qualquer regulamento para fazer o serviço de limpa-fossa em caráter de exclusividade para 40% da nossa população e ser considerado isso saneamento básico. Por mais que a gente tenha o marco legal do saneamento prevendo isso, a gente precisaria ter feito de uma forma completamente diferente. Precisa aprimorar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem força de lei, e esse aprimoramento viria com a participação da sociedade civil, com os órgãos técnicos envolvidos, e daí elaborando uma nova redação, aprovando na Câmara de Vereadores, para daí sim você modificar o contrato dessa forma com que tem sido feito até esse momento. Então, um forte indício de ilegalidade, só que a gente tem que seguir os trabalhos da CPI ao longo dos próximos meses para saber tudo que tem envolvido nesse contrato. E é por isso que a gente deve ouvir, inclusive, na próxima semana, o então presidente do SAMAI no ano passado, André Espezin, porque foi ele que, através de um ofício, o ofício 360 de 2024, que sugeriu essa solução de limpa-fossa para 40% da nossa população, sem qualquer tipo de estudo técnico, praticamente um ofício de frente e verso que acabou sendo considerado válido pela agência reguladora AGIR, que deveria ter verificado, no meu entendimento, a legalidade desse ofício para daí sim levar adiante através de um 5º termo aditivo. Agora, Diego, a participação do Raul Ribas, representante da OAB, até a sessão aconteceu na última terça-feira, agora nessa semana, foi bastante esclarecedor em relação à legalidade técnica desse 5º termo aditivo, né? Será que tu podes relembrar a conversa que vocês tiveram? Inclusive, ele apresentou 7 pontos controversos ou sensíveis desse 5º termo aditivo aí, entre eles a alteração ali do produto, da concessão, e que só por isso já caberia uma ação na justiça para tentar suspender o termo 5º aditivo ou até mesmo o contrato de concessão. Por gentileza, recapitula as informações e traz os detalhes aí para a comunidade. Ainda falando da participação do Raul, representando a OAB nessa CPI, a gente comentou a respeito daquilo que a AGIR apontou em um dos seus documentos, que era a necessidade de um decreto regulamentando o serviço de limpa-fossa em caráter de exclusividade para a BRK. E a gente perguntou ao senhor Raul Ribas se ele tinha o entendimento de que, porventura, mesmo esse decreto vindo de uma forma intempestiva, porque primeiro o prefeito acabou por assinar o documento e agora fala-se em eventualmente fazer um decreto regulamentando isso. A minha pergunta foi, este decreto regulamentando o serviço de limpa-fossa seria o suficiente para sanar os problemas de ilegalidade? E a resposta que veio foi não. Mesmo se o decreto vier, ele carece de legalidade porque ele não é compatível com o nosso plano de saneamento do município de Blumenau, que tem força de lei. Então eu reforço a população que precisa primeiro ser feito um ajuste no plano municipal de saneamento, com a participação de todos os técnicos para verificarem a compatibilidade e o interesse público dessa nova metodologia para a nossa cidade, aprovar pela Câmara de Vereadores e daí sim modificar o contrato. Então, a gente começa a ver que as peças vão se encaixando para um ato que foi feito de maneira deliberada. Deveria ter sido feito com a participação de todos os membros controladores da sociedade civil, quem é engajado nessa causa,
tanto no Conselho de Saneamento Básico, os próprios técnicos do SAMAI, deveriam ter feito essa participação ativa, aprovado na Câmara e daí sim modificar o contrato. E algo que é muito importante destacar é que, se porventura vier algum decreto regulamentando, por conta dessa carência de legalidade que sustenta o eventual decreto, os próprios vereadores teriam o poder de sustar os efeitos desse decreto. Então, acho que é um momento muito delicado que a gente vive no nosso saneamento. Espero que a gente encontre uma solução o mais rápido possível. Rapidamente, para a gente encerrar nossa conversa, Diego, aqui sobre o assunto CPI ou sobre a tua participação aqui. Explicar o porquê que na próxima terça-feira o ex-diretor do SAMAI ele foi intimado e não convocado, ou não convidado, conforme foi o Paulo Costa da Agir, por gentileza. É importante a gente dizer que o senhor André Spezin ele foi convidado a estar na última terça-feira na Câmara de Vereadores, na CPI do esgoto. Mas como ele declarou que tinha conflito de agendas, não compareceu. E como a gente acha que é fundamental a participação dele nessa CPI, porque ele está envolvido diretamente com o documento que propôs essa solução de limpa-fossa para a nossa cidade, a gente decidiu por intimá-lo, porque daí sim a gente tem o poder de garantir que ele estará presente. Ok. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações aqui no Tribuna do Povo. Obrigado. Fechou? Valeu, muito obrigado.